A lei proposta para anistiar os petroleiros do Fernando Henrique foi um absurdo. Disse o seguinte, desde que os petroleiros não façam greve nos próximos 5 anos, aprovamos essa lei. O que os petroleiros disseram? De jeito nenhum, não aceitamos. E não aceitaram. Não aceitaram. E voltaram. Só um pouquinho, Rodrigo. Então não aceitaram. A não aceitarem, o processo histórico foi mantido, inclusive nessa contradição, porque é um segmento protagônico. Eu quero ir um pouquinho além. Eu acho que eu quero dizer o seguinte. Eu acho que o judiciário, do meu modo de entender, tá? A partir da emenda constitucional 45, porque até então a greve era julgado na justiça estadual. Tá? As questões de greve. Com a emenda constitucional 45, foi recepcionado para a Justiça do Trabalho. Infelizmente, os juízes do trabalho, na sua grande maioria, têm respeitosas exceções, correntes diferentes. O que está acontecendo? Eles recepcionaram os mesmos paradigmas pelos quais estavam sendo julgados na Justiça Estadual, que eram a partir do viés da relação do quê? Patrimonialista, e não na relação capital e trabalho. E trouxeram... Então, mas quando é na esfera do poder público... dá para a gente caracterizar essa relação capital e trabalho também? Não, mas aí nós temos que partir de outro conceito da Organização Internacional do Trabalho. A gente está discutindo aqui basicamente serviço público. Mas não tem problema, vamos então discutir serviço público. A grande argumentação do serviço público, a gente tem que discutir qual é a proposta, qual é a política de governo para o Estado. Porque se o Estado tem uma política de serviços públicos de qualidade, é claro que ele vai ter uma política destinada aos servidores de investimento. Mas o Estado vai dizer o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal me compromete, eu não posso aumentar Não, o Estado está comprovando que a arrecadação dele está aumentando. Até poucos dias saiu aí o orçamento para 2010, o governo do Estado admitindo que a crise não atingiu o Estado de Santa Catarina, as receitas aumentaram. Né? Essa informação. Não, mas, houve impacto. Mas as receitas que nós temos do Estado... impacto negativo, né? Uma sobra. Receita estadual. Nós temos uma sobra de caixa que daria hoje para os servidores públicos, feitos dados do DIEESE, daria em torno de 32,54% de reajuste para os servidores públicos. Qual é a categoria profissional que consegue isso? Nenhuma. Não, mas eu sei hoje é tudo na base dos 3, 4, 5%. Renato, mas o problema é que o governo do Estado trabalha com a política de abonos. E abonos não incorpora no vencimento dos servidores públicos. Quando eles se aposentam, eles não levam abono. Né? Então, é uma política de Estado de precarizar o serviço público. Porque o serviço público dá despesa, não dá investimento para o Estado. Ele precarizando, o que vai? A política da terceirização, da privatização dos serviços públicos. Agora aconteceu no EMOSC e no CEPOM. Né, que e muitas vezes com qualidade melhor, eu estou provocando aqui. Não depende. Muitas vezes com qualidade melhor. Isso não comprovou. Vou trazer um exemplo aqui, vou trazer um exemplo aqui na área da saúde, até comentei isso hoje na CBN Diário, e não estou aqui para defender político A, B, C, D, é óbvio que não tem nenhum compromisso com quem quer que seja. Um exemplo na área da saúde. Até fiz uma série de críticas à Prefeitura de Florianópolis, porque eu vou trazer um elogio e trago uma crítica ao mesmo tempo. A Prefeitura diz que a prioridade é transporte coletivo e reduz horários no transporte coletivo. Quer dizer, é uma antítese, é a própria tese. E essa redução de horário, ela implica um aumento tarifário, né? Sim, automaticamente. Sim. Porque agora é menos ônibus na rua, é menos motorista, menos cobrador. Não, mas a prefeitura alega que reduz o custo, né, do sistema da operação. Não pode reduzir para alguém, mas para o usuário não. Pois é, só para trazer um elogio agora, nessa área da saúde, o elogio que eu fiz foi o seguinte, até a minha oftalmologista que me disse isso ontem, que é o seguinte, tem uma lista de espera em Florianópolis para oftalmologia, SUS, de 12 mil pessoas. Havia uma lista de espera de 12 mil pessoas. O que fez a prefeitura? Não contratou, não abriu concurso. Ela fez o seguinte, credenciou 2 clínicas privadas, está pagando e a coisa está funcionando. Isso é um problema. Mas a coisa está funcionando. A lista... Não, mas uma pergunta para o usuário se ele não está gostando. Não tem greve, se tem greve, se o serviço está ruim, o que faz? Aí rompe o credenciamento, troca a clínica. É mais prático. Funciona. Resolveu o problema agora. A fila, o usuário do sistema, ele está tendo a mesma qualidade que ele teria pagando. Porque são clínicas privadas. A fila de espera que estava de 12 mil hoje está em 8. Nessa clínica? Certamente. Consultar, é a mesma tirar clínica ficha, privada. aguardar e tudo mais.
O servidor público tem um plano de saúde, tem que ficar na fila, Renato. Não que a gente não vai. Eu, por exemplo... O que é melhor hoje? O que é melhor hoje, assim, Renato, é ir num hospital público ou ir numa clínica privada? Eu vou te dizer assim, ó, eu levei muito tempo para fazer uma Unimed para mim. Fiz recentemente uma Unimed porque eu sempre defendi o sistema de saúde público. Né? Não dá e achei defender, que havia uma contradição. Aí quando eu fiquei 8 meses esperando um exame de rotina que nós mulheres fazemos sempre, aí eu resolvi, me convenci, depois de 3 vezes às 4 da manhã tirar ficha, não consegui, ainda não era por telefone, isso faz uns 4 ou 5 anos. Aí eu fiz o meu plano de saúde Unimed. E mesmo a Unimed hoje não atende. Você vai esperar uns 3 meses pelo seu exame. Mas é melhor do que esperar na rede pública. Ou não? Você fica esperando, Renato. Você está pagando e ainda fica esperando. Não, mas assim, no serviço público, qual é o problema de tu credenciares a clínica? Tu tira, o problema é que vai funcionar. Não, o problema não é que vai funcionar. São recursos públicos. Não, a saúde é pública, ela tem que ser pública. Tem que, se o Estado... Mas será que é uma discussão, não é uma discussão, uma discussão ideológica? Mas claro que é ideológica, absolutamente ideológica. Aprovação do ela é inteiramente a clínica, ideológica. Se fizer greve, se o serviço for ruim, descredencia, acabou, vai para outra. Não, ela é mais ágil, não mais é prático. isso, Renato. Toda a nossa discussão aqui, é bom dizer para o telespectador, ela é ideológica e ela é filosófica, né? Ela é ideológica. Por que ela é ideológica? Porque se pensa que tipo de país eu quero construir, que tipo de nação eu quero, que tipo de serviço público eu vou oferecer. Serviu, a minha provocação para serviu. Quem você vai oferecer, a necessidade, né? Renato, da mão do judiciário, da mão pesada do judiciário. Por quê? Porque onde existe ideologia, né, sempre vão existir várias vertentes. O que seria do vermelho se todos gostassem do amarelo? Bom, né? que bom que a minha provocação deu certo. Vamos fazer o seguinte, professor Prudente, vamos para o intervalo, mas antes do intervalo, eu lembro que a partir de hoje, o Conversas Cruzadas conta com um novo parceiro, a Expand Store. Todas as quartas e sextas-feiras você vê, no intervalo do programa, dicas sobre vinhos. A primeira sugestão, nesta nova parceria, você confere agora, neste intervalo. A gente volta em instantes. Até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, a onda de greves aqui no estado. Tivemos essa semana transporte coletivo, tivemos o pessoal da Zona Azul, que já voltou ao trabalho. Temos o anúncio agora dos agentes prisionais que entrarão em greve e os servidores da saúde também paralisados. Daqui a pouco o Márcio no centro, a Irene no Jardim Atlântico, o Marcos também no centro, outro é o Márcio no centro, agora Marcos no centro e a Ivone no centro. Daqui a pouco as manifestações de vocês. A magistrada Ângela Conrad, magistrada aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Quais são as ferramentas que dispõe a Justiça do Trabalho para lidar com uma greve? A Justiça do Trabalho, ela só age quando provocada? Só quando provocada. Só quando provocada. Só quando provocada. Ela não pode intervir? Não, só se for provocado. Só se for provocado. O judiciário só age se for provocado. Ele tem que ser provocado. É o que a Constituição diz, né? E eu queria voltar um pouquinho, Renato, nessa questão ali que a gente estava discutindo da saúde, justamente para chamar a atenção que isso é uma questão constitucional, que o serviço tem que ser público. O grande problema, quando a prefeitura cadastra, e nós tivemos essa tentativa no Estado, teve uma ação civil pública em relação a isso aqui em Florianópolis, sobre essa questão. O grande problema é quando o gestor público chega e credencia uma clínica, ele está desvirtuando a regra constitucional, né? Aí tu traz o problema do ProUni, como é que o ProUni faz, né? Como é que pode haver ProUni se a saúde e a educação também tem que ser pública, né? Então, como é que o governo faz o ProUni e credencia universidades particulares, banca o estudante? Nós temos que ter em mente, eu acho que tem algumas questões, não que isso justifique, mas isso dá uma boa explicada na coisa toda. Tem algumas questões que nós temos que atender. E o governo federal, quando ele fez o ProUni, ele não fez só o ProUni, ele também abriu várias universidades federais em todo o país, e não só abriu várias universidades federais, como ainda está em projeto de abrir outras, né? E esse ProUni, ele vem fazer o quê? Ele vem atender essa fase transitória, meu ver. Se ele for transitório, ele vai se justificar. Tá, só se ele não for transitório... Então, por exemplo, se o prefeito aqui olha a saúde e diz assim,
eu preciso estruturar isso aqui. Eu preciso, não tá funcionando, eu preciso atender a população. E se vê que numa clínica privada se atende melhor, com qualidade, gratuitamente, isso ele não pode fazer. Do que num posto de saúde. A Constituição diz que ele não pode. Mas, Renato, é o seguinte, a questão é que temos uma limitação legal. Então a sociedade tem que evoluir para mudar a Constituição. Aí haverá quem diga que existem cláusulas pétreas que não podem ser modificadas. Acredito que esse seja um caso. Pois é, se está na legalidade ou não, acho que não cabe de toda a gente discutir aqui. As OS em São Paulo é assim que funciona. Mas tem que saber com que finalidade são as OS. Talentoso é o político, é o governante que busca, dentro das planilhas internas do poder público, formas de racionalizar, formas de melhor gastar para fazer o dinheiro sobrar. De todo orçamento, você já entrevistou governadores, já entrevistou vice-governadores, secretários de Estado, enfim, eles dizem que só sobra 3, 4% de investimento. Por quê? Por quê? Porque gasta mal. Poderia muito bem poupar, poderia muito bem fazer melhor as licitações, poderia muito bem, Renato, diminuir no lugar certo o tamanho do Estado, para ampliar em outros locais, por exemplo, saúde e educação, os 2 exemplos aqui, para quê? Para ter mais servidores públicos, melhores servidores públicos, melhor remunerados, treinados, enfim, e a população está mais satisfeita.